Bom dia, meus irmãos, pessoas, amigas que nos acompanham nos cultos da Igreja Batista Monte Moriá, ainda transmitido via internet. Hoje ainda a nossa cidade Volta Redonda não está liberado os templos para os cultos presenciais. Portanto, agora pela manhã, como sempre, estamos transmitindo o culto matutino e logo mais, a partir das 19 horas, o nosso culto vespertino. Nossa oração é para que as igrejas do Senhor Jesus, em todo o Brasil, todo o mundo, não cesse de proclamar a palavra, não cesse de congregarmos, mesmo à distância, de forma virtual, para orarmos, para clamarmos ao nosso Deus, porque nele, somente nele, há a real esperança de salvação para este momento difícil da humanidade. Muito bom dia a todos vocês. Nosso abraço fraterno em Cristo Jesus. E vamos orar para que o nosso Deus nos conduza em todas as partes desse culto. Desde já quero pedir que você tome a sua Bíblia, deixe-a ao alcance da sua mão, para que você possa estar acompanhando os textos que serão usados na proclamação da palavra desta manhã. Hoje nós vamos estar falando sobre a igreja que não será ocultada. É uma palavra de extrema utilidade para nós, o povo de Deus, para a igreja, para você que quer ser igreja de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor em orações, agradecendo por sua bondade, misericórdia, longanimidade para com todos nós, pecadores deste mundo. Agradecemos-te, Deus, pela noite de paz e de livramentos que nos destes. Agradecemos-te por esta manhã gloriosa. Agradecemos-te pela sua graça salvadora em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo a nós enviado, para ser o nosso Consolador, aquele que nos ilumina para todas as coisas do Senhor. Obrigado, nosso Deus, por nunca nos deixar desamparados da tua santa e salvadora presença. Sonda os nossos corações, Senhor. Perdoa os nossos pecados, dignifica-nos para estarmos prostrados diante do Senhor em orações. Abençoa todas as pessoas que participam conosco de forma virtual deste culto, que nós sejamos uma congregação em adorar ao Senhor, em entoar hinos de louvores nas nossas orações. E desde já, Senhor, prepare nossos corações para receber a tua bendita palavra, que é o alimento para o nosso espírito e a direção para as nossas atitudes. Que o Senhor em tudo nos abençoe e receba, Deus, o culto e a adoração que ora propomos oferecer ao Senhor. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pedir que você, se desejar, coloque aí os seus pedidos de orações, ou transcreva-os, ou coloque na sua mente, nos seus lábios. Nós vamos nesse momento de intercessão, de clamor a Deus pelo nosso país, pelo mundo. Vamos orar primeiramente pelas pessoas enfermas, já tomadas por este mal, aqueles que estejam em tratamentos, aqueles que estejam até mesmo nas UTIs. Para Deus tudo é possível, com certeza. Vamos orar então por todas as pessoas já tomadas deste mal. Vamos orar por suas famílias que ficam apreensivas, preocupadas de trazer o próprio contágio para suas casas. Vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas da saúde, os hospitais das nossas cidades, do nosso país, para que Deus possa dar a sustentação para essas pessoas, livrá-los do contágio deste vírus, que dê forças para que eles, nesta luta ferrenha contra este mal.
Vamos orar, meus irmãos, também pelas pessoas idosas, em isolamentos, que estejam em seus lares, ou até mesmo em abrigos de idosos. Todos nós podemos imaginar a apreensão do coração. Vamos orar pelos viúvos. Nós, às vezes, nos lembramos, viúvos e viúvas, quantos deles estão sozinhos, talvez em suas casas, os filhos não podem vir. Então, é um momento de grande angústia para a humanidade, mas com certeza maior, grandioso és tu, Senhor. E vamos orar também pelos enfermos diversos nos hospitais, que estão lá nas emergências, que estão sem atendimento, as dificuldades da saúde do nosso país. Vamos orar pelos nossos governantes a nível mundial, pelo nosso presidente, pelos poderes judiciários, legislativo e executivo do nosso país, que eles se unam em humildade, desprovidos de qualquer interesse pessoal, para administrar esse momento difícil do nosso país e do mundo, pela economia mundial. Vamos orar pelo retorno das atividades produtivas do mundo, para que as pessoas não percam seus trabalhos. Vamos orar também, meus irmãos, para que aqueles que já perderam o seu trabalho possam tê-los restaurados dentro em breve, no reinício das atividades industriais do mundo e do Brasil. Queremos também estar orando por pessoas da nossa igreja que já não estão podendo mais comparecer aos cultos devido à idade mais avançada. Vamos orar pela nossa irmã Marlise, a nossa irmã Isabel, que perdeu a sua filha, a Leila, faleceu ontem. Então, a igreja já está orando pela consolação da irmã Isabel. Vamos continuar orando por ela. Ontem falava, consolando, orando com ela, e ela estava sozinha na sua casa, dizendo que nem lá posso ver a minha filha, pastor. Os meus parentes também não podem vir aqui. Vamos orar pela nossa irmã Isabel e por tantas outras mães e pais que estejam desconsolados neste momento por morte de seus entes queridos. Vamos orar também pelo nosso irmão Madel, nossa irmã Edna, nossa irmã Eva e as demais pessoas enfermas da nossa igreja, se os tem, outros idosos, nossa irmã Eudóxia. Vamos lembrar de todas essas pessoas aqui neste momento. Vamos orar também lá pela congregação rural. Estivemos lá esses dias, até transmitindo os cultos de lá, e lá é um trabalho que Deus iniciou e certamente vai continuar. Vamos orar por aquelas pessoas, também pelas pessoas do interior do nosso país, as cidades pequenas, aonde estão chegando este mal. Lá existem poucos recursos. A área rural do Brasil, o interior do país. Vamos clamar a Deus pelos países também com poucos recursos, para que este mal não atinja essas populações, porque eles não têm como se defenderem, não tem até mesmo um hospital apropriado para isso. Vamos lembrar de tudo isso, irmãos, nestas orações. Vamos clamar juntos ao nosso Deus. Ajoelhe-se lá na sua casa, se você quiser. Clame a Deus. Os pedidos que você colocou, com certeza Deus está os colhendo neste momento. Santo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, todo o universo está sob o absoluto controle das tuas mãos, Senhor. E nós, os teus filhos, os teus servos, estamos neste momento prostrados diante do Senhor. Primeiramente, Deus, com os nossos corações contritos, clamando-te, pedindo pelo perdão de nossos pecados, que o Senhor sonde os nossos corações e aquilo que ainda não tenha sido devidamente tratado com o Senhor em arrependimento, nos perdoa por misericórdia e acolha, Deus, estas orações que dirigimos ao Senhor nesse instante, por todos esses fatos aqui colocados, estas situações, estas causas, as pessoas que aqui foram citadas, que tuas mãos de poder seja sobre elas, nosso Deus, dando-lhes a plenitude do teu socorro
que estão, Deus, na tua graça salvadora em Cristo Jesus, que não somente cura, liberta, alivia sofrimentos, orienta, mas também salva, Deus. Que o Senhor ouça-nos e dispensa essa salvação a todas essas pessoas e essas causas neste momento, por misericórdia. E abençoa-nos, Deus, como igreja do Senhor, para que cumpramos a nossa missão nesse tempo de crises, Pai, de proclamar a tua palavra, que leva esperança ao coração das pessoas, porque ela revela Jesus aos homens, Senhor. E também a nossa missão intercessora, que Deus, o Senhor, nos prepare para sermos intercessores que possam ser ouvidos pelo Senhor. Para tanto, precisamos nos converter de todos os nossos maus caminhos, para que então o Senhor possa contemplar e atender a nossa oração e sarar a nossa terra. Deus, sara, Deus, por misericórdia, este planeta, Deus, por misericórdia, primeiramente do mal maior que é o pecado, mas também deste mal terrível, Deus, que caminha, Deus, absoluto sobre os homens, destruindo vidas, Pai, destruindo economias, emprego, trabalho. Senhor, tem misericórdia da humanidade, em nome de Jesus, Pai. Mande cessar neste momento essa praga, é o que nós te suplicamos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, que nós vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no seu capítulo número 5, e estaremos lendo os versículos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, 13 a 16. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura do texto e a exposição da tua palavra. Nosso Deus, nós abrimos a tua palavra e nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para o seu entendimento e que ela seja expressada pelo Senhor através da minha voz e que ela encontre corações prontos para recebê-la e para aplicá-la nas nossas vidas, Pai, de forma que nós sejamos uma igreja de vigor espiritual e que jamais possamos ser ocultados pelas artimanhas do mundo e de Satanás. Nós te pedimos, orando por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 5, de 13 a 16, assim nos diz a palavra de Deus. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém, meus irmãos. A igreja que não será ocultada. Os faróis de navegação são projetados e colocados em pontos estratégicos para serem vistos de todos os ângulos pelos navios mercantes que navegam pelos mares. Esses faróis não podem de forma nenhuma ser ocultados, ser apagados. E essa parábola que Jesus usa para nos ensinar também sobre isso, com referência à igreja. Nós somos, o texto diz, nós somos sal da terra e luz do mundo. E o texto diz que isso foi constituído por Deus, por Jesus, não para ser escondido, não para ser ocultado,
mas para estar à vista de todas as pessoas, de todo o mundo. O inimigo da igreja de Jesus, Satanás, o seu objetivo principal é ofuscar e ocultar a igreja como luz, como sal para o mundo. E essa é a nossa luta. Ele quer nos tornar sem vigor, ofuscados. Ele quer que a igreja de Jesus não seja vista pelo mundo. Portanto, à luz dessa palavra e de outras que vamos aqui destacar, nós vamos falar sobre as atitudes da igreja para que esse objetivo do inimigo não seja alcançado e a igreja jamais seja ocultada. Para isso, nós precisamos, então, ver quais são as atitudes espirituais da igreja para que ela não seja ocultada. É sobre isso, irmãos, que nós vamos nessa manhã ouvir da parte de Deus. A primeira atitude recomendada no próprio texto lido, para que nossa igreja, a igreja de Jesus, as igrejas de Jesus, não sejam ocultadas, está contida nos versículos 13 e 14 do texto que lemos. Nós precisamos ser elementos influenciadores. Nós precisamos ser influenciadores espirituais. É a primeira atitude da igreja para que a sua luz continue brilhando para todo o mundo, toda a humanidade. Sermos influenciadores espirituais. Nossa exclusiva missão no mundo. Não há outro influenciador espiritual para o mundo a não ser a igreja. Por isso, Jesus os compara nesse texto, nessa parábola, nessa analogia, a elementos influenciadores, como a luz, como o sal. Eles são elementos influenciadores. O sal, nós inserimos ele em qualquer tipo de alimento e o seu sabor sobressai-se, destaca-se. Então, são elementos influenciadores. E o texto diz que se o sal se torna insípido, sem sabor característico, ele não serve para mais nada. Então, irmãos, amigos, a igreja precisa ser um sal de sabor, uma luz de qualidade, que não se apaga. A nossa missão exclusiva no mundo é influenciar o mundo espiritualmente. Se nós não fazemos isso, nós nos tornamos como o sal, como ingrediente influenciador. Não serve para mais nada. O texto diz, então, no verso 13 e 14, que diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não tem como restaurar o sabor. Se eu e você, a igreja, se nos tornamos crentes insípidos, que não temos poder, capacidade de influenciar espiritualmente as pessoas, nós estamos apagando. Nós estamos sendo apagados, ofuscados pelo inimigo. E ele quer nos tornar exatamente insípidos espirituais. Vamos lutar com isso, meus irmãos, e continuarmos sendo elementos influenciadores. O sal insípido não serve para mais nada. A igreja lavada, comprada pelo sangue de Cristo Jesus, que não é uma igreja atuante, militante neste mundo, ela não serve para mais nada, a não ser um aglomerado de pessoas que vão estar ali se reunindo como se fosse um ritual dominical. A igreja é dinâmica. A igreja ela atua de forma positiva no mundo, de forma destacada, de forma influenciadora. Então trabalhe a tua vida, irmão querido, como eu preciso trabalhar a minha, para que nós sejamos estes elementos ativos, que nós não sejamos insípidos espirituais. Crentes, igreja insípida,
é como o sal insípido, não serve para mais nada. Leia as cartas lá às igrejas de Apocalipse, aquelas que se tornaram insípidas, se tornaram mortas. A Bíblia diz que Deus diz: eu estou a ponto de vomitar-me ou vomitar-te da minha boca. Isso é uma igreja insípida. Vamos levantar, irmãos. Vamos clamar ao nosso Deus o ânimo, o vigor, porque o mundo espera vê-lo, ver-nos como luz e como sal. Nós não temos outra missão no mundo, irmãos, a não ser elementos influenciadores espirituais. Nós não temos função política no mundo, nós não temos função de geradores de opiniões políticas, sociais, a não ser no socorro social às pessoas. A nossa missão é ser sal e luz do mundo, influenciadores espirituais. Fora disso, nós não teremos. Irmãos, todo crente que for agir espiritualmente, ele será bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu não tenho dúvida disso e creio que você também não tem. Para que nós sejamos, então, bem-sucedidos nas outras coisas da vida, nós precisamos, então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescidas. E nós precisamos lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa função diversa do mundo, sermos ali espirituais. Você precisa, eu preciso ser um profissional espiritual para que nós sejamos bem-sucedidos e que nós, então, ali sejamos influenciadores espirituais para as igrejas. Eu coloco aqui os textos que nós vamos estar usando para este momento. Por exemplo, Gálatas, no seu capítulo 5, 16 a 17, eu leio para você. Gálatas 5, 16 e 17 fala sobre isso. A influência espiritual, como é que nós agimos no mundo, no nosso dia a dia, dessa forma. Versículo 16, capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O inimigo alimenta a nossa carne, fortalece-a com as suas tentações, com as suas ofertas enganosas, mentirosas e criminosas, para enfraquecer o nosso espírito. A palavra de Deus fortalece o nosso espírito para que nesse militar contra a carne nós possamos vencer como espirituais. Por isso o texto diz: andai no Espírito e jamais vocês haverão de satisfazer os desejos da vossa carne. Então, irmãos, isso é ser o elemento influenciador espiritual onde você estiver. É para isso que nós servimos. Se não for para isso, nós não prestamos para mais nada. E o versículo lá em Efésios capítulo 5, eu também leio aqui o versículo número 8, que diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor. A sua luz reflete em nós e nós nos tornamos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois outroras éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É assim que nós precisamos andar, irmãos queridos. E aí nós seremos elementos influenciadores espirituais de forma muito eficiente. E isto revela Deus em nós. O nosso testemunho cristão como elementos
influenciadores, nós vamos estar revelando, nós vamos estar mostrando Deus ao mundo. Nós seremos como um farol ativo de navegação, onde o mundo vê Deus em você, onde o mundo vê Jesus em você. Uma segunda atitude, para que nós não sejamos nunca uma igreja ocultada, nós precisamos fundamentar a autenticidade do nosso novo nascimento. Quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, a Bíblia diz que o nosso velho homem morreu em Cristo Jesus. E no próprio Jesus renasce uma nova criatura. O que a Bíblia diz, o novo nascimento. Jesus disse para um homem chamado Nicodemos: importa-vos dizer que é necessário que vocês nasçam de novo. Porque se não nascer de novo, não poderão ver o reino de Deus. Agora, isso não é um discurso, igreja querida. Isso precisa ser autentificado pelo nosso comportamento como novas criaturas. A autenticidade de um novo nascimento. Eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Nós precisamos dizer isso. Não com a nossa voz, mas com as nossas atitudes coerentes, contrárias às atitudes do velho homem com o qual nós nascemos e vivemos com ele até o tempo da nossa conversão. Essa autenticidade é uma atitude espiritual que faz com que o inimigo não oculte a igreja de Jesus neste mundo. Em Jesus, morremos para o mundo e em Jesus renascemos para Deus. Este é o sentido do texto de Romanos, no seu capítulo 6, no versículo número 4, eu leio para nós. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está aqui o milagre maior acontecido na minha vida e na sua vida. Quando nós, pela fé, entramos para Jesus para morrer o nosso velho homem nele e para receber dele uma nova criatura. Como diz aqui, para que, como foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós também o seremos no futuro. Mas nesse tempo, conclui o texto, andemos em novidade de vida. Você e eu temos andado em novidade de vida, uma nova vida, oposta, diferente àquela que nós vivíamos como filhos de Adão. Isso é a autenticidade do novo nascimento. O que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, no seu capítulo 36, 26. Já lá Deus usou o profeta Ezequiel para falar desse novo nascimento, desse novo ser criado em Cristo Jesus. Ezequiel profetizou e escreveu naquele texto de 36, 26, dizendo: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, tirou o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Cumpriu-se isso em Cristo Jesus. Jesus tirou tudo isso de nós, meus irmãos queridos. O coração de pedra que nós trouxemos de Adão, ele foi tirado por Jesus e colocado um coração de carne, um coração humano, um coração onde cabe amor, onde cabe misericórdia, compaixão e amor a Deus. Ele colocou em nós, tirou aquele espírito pecaminoso que existia em nós e nos deu um novo espírito. Isso é ser nova criatura.
E a autenticidade disso nos torna elementos espirituais, influenciadores positivamente para o mundo. Portanto, meus irmãos, a minha autenticidade de novo nascimento revela a Deus ao mundo, nos torna uma luz relevante, nos torna uma luz visível, mesmo que as pessoas condenem-nos por não conhecer, elas verão nas nossas obras, na nossa eficiente luz espiritual, a revelação do Deus que elas ainda não conhecem. Percebe, irmãos, a importância sua como igreja de Jesus? Percebe por que você não pode ficar na sua casa sem ir para o templo da sua igreja para adorar, para cultuar, para orar, para interceder, para evangelizar o mundo como nós estamos fazendo juntos agora, levando a palavra ao mundo. É a nossa missão. Nós não podemos ser ocultados. O mundo precisa da igreja de Jesus como sal e luz espirituais para influenciá-los, para trazê-los para Jesus. Uma terceira atitude que não permite que nós sejamos ocultados está no versículo número 16 do texto que nós lemos. Olha aí na sua Bíblia. Mateus 5:16. Diz assim o texto: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O que é que o mundo precisa ver em você e em mim? Segundo o texto, as boas obras. Não que nós tenhamos projetados para fazê-las, mas aquelas para as quais nós fôramos preparados por Jesus para toda boa obra. E o homem só é preparado por Jesus para a boa obra se ele se converter a Jesus de todo o seu coração e se tornar a sua igreja. Percebe, irmãos? Porque o pastor às vezes chora diante de Deus, clama por todos nós, para que nós não sejamos uma igreja ofuscada, uma igreja morna, uma igreja que não apresenta obras feitas por intermédio de Cristo Jesus, do seu Espírito em nós. Porque essas obras feitas em Jesus, elas glorificam o Pai. Então, a terceira atitude espiritual que faz com que a igreja seja viva para sempre, não apagada por Satanás, é que nós executemos obras que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Isso significa, irmãos, que tudo o que fizermos nesse mundo seja digno, puro, bom e exemplar. Como foram as obras de Jesus aqui na terra, quando ele andou como homem, quando ele foi homem como nós. Atitudes dignas, atitudes de pureza, de santidade, de bondade, de misericórdia, de ser exemplo espiritual para o mundo. Estas são as boas obras que glorificam o Pai. Tudo que nós fizermos, que porventura tenha sido bem sucedido e que foi bem para o nosso semelhante, nossa comunidade, nosso mundo, nossa cidade, sejam atribuídos a Deus, que agiu através de nós para isto. Não somos nós que fazemos com que as pessoas vá a Jesus para recebê-lo como Salvador.
É o Espírito de Deus atuando em nós, que nos faz levar-lhes a palavra, que eles conheçam a Jesus e creiam nele e a ele se convertam. A glória é do Pai, isto é obra que glorifica o Pai. A igreja nunca tem que bater nos peitos e dizer, nós fizemos isso, nós não fazemos nada, nós somos ferramentas, irmãos. Uma enxada, uma foice, se não estiver nas mãos de ninguém, é uma ferramenta que não serve para nada. Uma igreja que não esteja nas mãos do Senhor, na dependência do Espírito Santo de Deus, é um sal insípido, uma luz ofuscada que não presta para nada, que Deus está a ponto de vomitar-te da tua boca. Irmãos queridos, a terceira atitude que nós concluímos são as obras que glorifiquem o Pai, das quais o nosso Senhor Jesus foi mestre destacado. As obras que Jesus fez na terra, todas foram para a glória do Pai. De mim mesmo nada posso fazer, dizia sempre Jesus. Mas aquele que me enviou é que tudo realiza. Lembramos todos, irmãos, dos ensinos preciosos, grandiosos de Jesus quanto a esse fato de obras que glorificam o Pai. Nas parábolas, por exemplo, de Mateus 25, aonde nós vemos ali aqueles fatos quando Jesus, ensinando os seus discípulos, compara a si mesmo como um faminto, como um sedento, como um mendigo, como um enfermo, dizendo que vocês glorificaram ao Pai quando me visitaram, quando me deram de comer quando eu tinha fome, quando me deram água quando eu tinha sede, quando me cobriram de cuidados, me hospedaram quando eu era mendigo ou forasteiro, quando vocês me visitaram quando estava enfermo. E os perplexos apóstolos abriram a boca, dizendo, mas Senhor, quando é que nós te vimos nessa situação e fizemos isso? E Jesus respondeu-lhes, todas as vezes que você fez isso para alguns dos pequeninos, sofredores do mundo, vocês fizeram a mim e glorificaram o Pai. Lá não está no texto, mas é isso. Entendeu, meus irmãos? São obras que glorificam o Pai, que glorifica a Deus. Você estará às 10 horas orando pelos enfermos, pelo país, pelo mundo, no silêncio da sua casa, lá no seu canto de oração, desculpe, sem ninguém te ver, Deus está vendo. Você está amando o teu próximo. Agora, se nós deixamos isso para lá, já orei muito, não precisa mais, não atendeu ainda, nós estamos nos tornando sal insípido, irmãos. O mal continua se alastrando. E nós precisamos continuar orando, porque isso são obras que glorificam a Deus. Jesus ensinou, por exemplo, certa feita, ele foi convidado para um requintado jantar ou almoço. E lá estava ele à mesa, quando de repente apareceu uma mulher que certamente juntou todas as suas economias e comprou um perfume caríssimo. E chegando ali, ungiu Jesus com aquele perfume, no qual ela foi criticada pelos participantes ali do banquete. E Jesus respondeu-lhes de forma extraordinária, lá em Mateus 26:10, quando Jesus lhes disse, mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou a boa ação para comigo. E completa lá Jesus, se vocês queriam vender para dar dinheiro aos pobres, vocês vão ter a vida inteira aqui na terra. Vocês podem fazer isso a vida inteira que vocês quiserem. Mas eu não, estou aqui pouco tempo. Entende, irmãos? Boa obra.
aquela recepção de Maria para Jesus, lembra lá juntamente com sua irmã Marta? Marta estava preocupada nas comidas para oferecer ao mestre, e Maria estava aos seus pés adorando e cultuando a Deus, e Jesus disse, ela escolheu o bom lado, a boa coisa. Isso são obras que glorificam a Deus, meus irmãos. São obras que fortalecem a você e a mim como igreja, para que nós não sejamos ocultados pelo inimigo das trevas. Querido irmão, amado companheiro de culto que participa conosco nessa transmissão, o texto que nós lemos lá inicialmente, Mateus 5, 14 a 15. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo de uma proteção, de um alqueire, mas colocá-la no velador, aonde a sua luz dissemina-se, alumia a todos que se encontram na casa. Nós somos uma construção de Jesus para colocar no monte, para não sermos ofuscada, ocultada. Nós não fomos constituídos por Jesus, naquele preço que ele pagou, para deixar que as coisas do mundo sejam um alqueire sobre nós. Nós precisamos permanecer no alto, aonde Jesus nos colocou como farol, para brilhar para este mundo. E para que isso aconteça, é preciso que nós pratiquemos essas atitudes espirituais aqui destacadas nesta manhã, irmãos. Sermos elementos influenciadores espirituais. Vivermos a autenticidade de um novo nascimento e praticar obras que glorifiquem a Deus. A igreja não pode ser ocultada do mundo. Nós estamos no lugar de visão espiritual para que o mundo nos veja. Que nós sejamos motivados a permanecermos nesta altitude espiritual para que de lá nós sejamos vistos por todo o mundo, irmãos. Nós não podemos nos esconder e nem sermos escondidos. Que Deus te abençoe para isso, que Deus nos abençoe para isso, é a palavra que nós temos nesta manhã para todos nós. Oh Deus, nosso Pai Celestial, oramos encerrando este momento de adoração ao Senhor, te exaltando pela tua santa e bendita palavra, e pedindo por mim, Deus, e por cada ouvinte participante deste culto, para que humildemente nós apliquemos essas atitudes em nossas vidas, para que como igreja nós não sejamos ocultados pelo poder das trevas, e que nós possamos ser sal e luz para este mundo em trevas, para este mundo sem gosto, Pai. Para este mundo com gosto de inferno, tenha misericórdia, Pai. Que Deus, o Senhor, levante a nossa igreja, as igrejas de Jesus, para sermos como uma luz que brilha à noite, como um abrigo no deserto, para aqueles que estão nas escuridões e nas perdições do mundo, em nome de Jesus, Pai. Te peço pelos crentes que estão se apostatando da fé, que deixando as suas igrejas, Pai, estão, Deus, aparentemente confortado em suas casas, mas na verdade se tornando sal sem sabor, Deus, por misericórdia. Restaura, Deus, aqueles que estão se apostatando da fé por misericórdia. É o que nós te pedimos nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia a você, irmãos queridos. Que Deus possa te abençoar em todo o decorrer desse dia. Logo mais, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez cultuando juntos ao nosso Deus. Naquela ocasião,
Deus nos concedeu a palavra lá de Lucas capítulo 5, que vai nos falar sobre o impacto do encontro com Jesus. Uma palavra, como sempre, bendita da parte de Deus. Teremos ainda à tarde hoje a transmissão de uma palavra de aplicação da parte da liderança dos nossos jovens, que vai ser às 14 horas, se assim Deus nos permitir, através dos irmãos Maiana e Felipe. E a nossa congregação batista, lá em Lima Duarte, estará a partir das 17 horas também transmitindo o culto neste dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal, é o que nós desejamos a você, e até logo mais, pela graça de Deus.